Beleza, você já decidiu que vai com um processador barato, você quer montar o melhor custo-benefício disponível no mercado. E hoje eu tenho aqui duas opções, da Intel e da AMD, para você poder escolher. Eu tenho certeza que você já esbarrou neles por aí, porque eles estão figurando entre as melhores configurações para o custo-benefício. Hoje, para montar um PC Gamer 6 cores, 12 threads, 6 núcleos é realmente a pedida. Esse aqui é o pão quentinho das duas fabricantes. E eu sei, a gente está falando aí de processadores de gerações anteriores, para não falar mais antigos, mas eles ainda são muito procurados, principalmente aqui no Brasil. É por isso que hoje eu resolvi trazer um comparativo entre o Ryzen 5 5600 e o i5 12400F. Eles são definitivamente duas das melhores opções do mercado para quem está querendo montar um PC que vai rodar tudo hoje em dia. Não é aquele tudo, mas mais ou menos, não, que vai rodar tudo mesmo e com bom FPS. E as duas plataformas ainda trazem bons benefícios. A dúvida que fica é, você vai de AMD ou você vai de Intel? Qual que traz o melhor desempenho, qual que traz o melhor custo-benefício? E sim, se você está querendo montar um PC Gamer hoje, 6 cores, 12 threads, eu considero que é ali hoje, eu não diria que é o mínimo, né, porque ainda dá para rodar com processador de 4 cores, 8 threads, mas 6 cores, 12 threads começa a se tornar o mínimo para você jogar. Inclusive nos requisitos dos jogos já começam a aparecer os processadores de 6 cores, 12 threads como requisitos mínimos. Esses daqui não são exatamente os primeiros a surgirem, na verdade eles são evoluções de modelos anteriores. Do lado da AMD, por exemplo, a gente tem os 6 cores, 12 threads desde o Ryzen 5 1600, da primeira geração dos Ryzen, e eles foram evoluindo, passando pelo 2600, 3600 e chegamos no 5600. Aqui do lado da Intel também não é o primeiro 6 cores 12 threads, a gente teve o 8700K, que é um processador que era o top, e depois a gente teve ali, por exemplo, o 10400, a gente teve o 12400, o 11, é melhor deixar pra lá 11, o 10400 e a gente chegou no 11 e 12400F. O 12400F também traz 6 cores 12 threads. Aqui os processadores eles têm configurações muito parecidas e apesar dessa aqui ser a primeira geração de processadores da Intel, onde eles trouxeram aquele design híbrido, né, de cores grandes e pequenos, o 12400F ele tem aquele design tradicional. Então ele tem só os núcleos de performance, são 6 cores e 12 threads tradicionais. Os dois processadores têm TDP baixo, os dois processadores não possuem gráfico integrado, mas é bom você ficar esperto que, por exemplo, no caso da Intel, a gente tem o 12400. Sem o F, exatamente. O 12400 ele tem o gráfico integrado. Essa versão especificamente, o F, é de F gráficos integrados, ou seja, não tem gráfico integrado. Do lado da AMD, o 5600 também não tem gráfico integrado. Não confundir com o 5600G. O 5600G é uma APU, é outra história, e tem vídeo aqui no canal mostrando se vale a pena investir no 5600 ou no 5600G. Então a gente tem aqui uma situação bem parecida com os dois processadores, né? Inclusive, essas duas versões trazem Cooler Box, que é aquele cooler que já vem na caixinha que vai ser o suficiente para os dois. No caso do 5600, ele costuma ficar um pouco quente, mas ainda assim, em 99% dos casos vai ser o suficiente. Talvez com nível de ruído elevado, mas vai ser suficiente. Do lado da Intel, a gente também tem o Cooler Box. Então a gente tem propostas realmente muito parecidas. Mas qual vai ser a melhor para você? Bom, antes de mais nada, você precisa decidir qual plataforma. Se você está montando do zero uma plataforma, seja ela AMD ou seja ela Intel, e que tanto faz, porque você vai ter que comprar placa-mãe, memória, tudo você vai ter que comprar do zero. Se você está fazendo um upgrade de gerações anteriores, se você já está com AMD, você tem a vantagem que do lado da AMD você pode utilizar, por exemplo, numa plataforma M4, vamos supor que você tinha um Ryzen de primeira, de segunda, de terceira geração, você pode utilizar a mesma plataforma para instalar o Ryzen 5 5600. E olha que ele também tem um TDP baixo, o que significa que você não precisa da placa-mãe mais poderosa do mundo. Do lado da Intel, claro, se você está vendo de gerações anteriores, você não vai conseguir fazer upgrade, porque a 12ª geração é a primeira geração a utilizar o socket LGA 1700. Inclusive esse socket, talvez você já tenha visto em algum outro lugar. Eu já vi essa informação em algum lugar. O socket é justamente onde você vai encaixar o processador, é o socket, onde você vai encaixar o processador. E aqui a gente tem o AM4, que é compartilhado com várias gerações, e aqui a gente tem o LGA 1700, que apesar de não ser compartilhado retroativamente com nenhum
uma geração, ele tem uma relação com os novos processadores de 13ª, de 14ª geração, que significa que você também tem espaço para upgrade em novas gerações. Com o Ryzen 5 5600 você vai ter que utilizar memórias DDR4, o que não vai ser um grande problema para quem está fazendo upgrade ou para quem quer comprar memórias baratas. Do lado da Intel você tem duas opções, você pode ir de DDR4 ou de DDR5. Se você vai montar uma plataforma pensando em um upgrade futuro, você já pode ir de DDR5, assim você economiza um pouquinho na hora de fazer o upgrade futuro. Ou se você quiser economizar, você pode montar com DDR4, mas fique esperto porque do lado da AMD o socket AM4, a plataforma AM4 só é compatível com DDR4. Do lado da Intel, o LGA 1700, você tem placa-mãe que é DDR4 e DDR5, então pode ser que você de repente se equivoque e acabe comprando uma placa-mãe DDR5 e memórias DDR4. Então é um detalhe bem importante. Mas eu tenho certeza que você quer saber é da performance desses dois processadores. E claro, isso é bem importante na hora da decisão. Todos esses detalhes eu vou trazer para vocês na conclusão e elas vão fazer mais sentido, principalmente com os resultados da performance desses dois processadores. E para os testes aqui a gente utilizou duas plataformas, a X570 e a Z690. A plataforma M4 do lado da AMD e a 1700 do lado da Intel. E aqui a gente tem um detalhe importante. O i5-12400F a gente testou com DDR5 e o 5600 a gente testou com DDR4. E calma, eu vou explicar para vocês, mas não agora. É um gênio! Pro restante da configuração, a gente utilizou aqui 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6.000 megatransfers do lado da Intel e 32 GB de memórias Kingston Fury Renegade de 3.600 megatransfers do lado da AMD DDR4. No armazenamento são 2 TB de Kingston Fury Renegade, um NVMe, e para a fonte nós utilizamos uma V850 Gold V2. A placa de vídeo utilizada nos testes é uma RTX 4090 e sim, é uma RTX 4090 porque a gente não quer ter gargalo, mas claro, a gente vai falar mais sobre placas de vídeo e por que tudo isso vai fazer sentido lá na frente, mesmo para você que vai montar com uma RTX 3060, com um setup bem mais modesto. Vocês vão entender por que isso faz diferença e como isso vai afetar a sua escolha. Nesse caso aqui a gente também utilizou duas soluções diferentes de refrigeração, então a gente não vai comparar diretamente aqui a temperatura dos processadores, a gente vai passar para vocês só de referência, mas a gente utilizou um ML240L V2 aqui na plataforma da AMD e um X360 Waterforce da Aorus do lado da Intel. É só porque são padrão das plataformas, na verdade o ML240L já foi aposentado, ele só tá nessa plataforma aqui, mas vai dar para vocês terem uma ideia de referência, inclusive em relação a consumo e temperatura. Mas tenha em mente que não é para comparar diretamente e eu posso dizer para vocês, tendo montado as duas plataformas, que o Cooler Box é suficiente e se você sentir que o nível de ruído ou a temperatura tá muito alto do lado da AMD, você pode fazer um upgrade para um cooler bem baratinho, tipo, compra aqueles coolers de R$100, já vai resolver o problema. Do 12400F eu não senti esse problema no teste que a gente fez aqui, mas o mesmo vale para ele, qualquer cooler de R$100 já resolve o teu problema. Vamos dar uma olhada no performance em jogos? Vamos, mas primeiro vamos dar uma olhada em produtividade. Você tá falando sério? Porque sim, é claro que esses processadores aqui a gente está testando com foco em jogos, mas eles também são utilizados para produtividade. De repente, se você quer usar para trabalhar e sei lá, né, para poder pagar o seu PC, e aí seria interessante saber qual que é a performance. A gente testou aqui no Blender e no Cinebench, são duas aplicações sintéticas, né, para você ter uma ideia de como seria a performance. Aqui no Blender a gente faz de fato uma renderização, no Cinebench também dá para você ter uma noção para softwares de renderização 3D. Começando no Blender aqui, o 12400F ele terminou o serviço num tempo menor, então aqui 3 minutos e 18 contra 3 minutos e 52. Então é uma diferença de 15%, né? Você fala assim, pô, mas eu vou saber, aplica aí 15% de diferença, que é o que você vai ter, ou seja, você vai conseguir entregar o trabalho 15% mais rápido com os 5-12400F nessa situação. A gente testou também no Cinebench R20, aqui o 12400F teve uma performance melhor no multithread, com 4.703 pontos contra 4.124 do 5600, dá uma diferença de 14%, enquanto que no single o 12400F ficou na frente também, ele fez ali 643 contra 569. Testamos também no Cinebench R24, uma versão mais atual do software, né, então com cargas mais pesadas aí, e o 12400F no multi fez 700 pontos contra 637 do 5600, na casa dos 10% de diferença, e no single ele fez 101, o 12400F, contra 90 do 5600, então a gente teve uma diferença de 12%. Então aí já dá pra você ter uma ideia em relação a aplicações profissionais, é claro que isso não se aplica a todas, né, mas já dá pra você ter uma ideia no single thread e no multithread, dependendo da aplicação, se ela utiliza mais single ou mais multi, você vai saber quem vai sair melhor. No geral aqui foi o 12400F. Começando agora nos jogos, a Plague Tale Requiem, aqui o 12400F fez mais FPS, mas é que ele fez muito mais FPS, ele fez 164 de média e mínima de 112, contra uma média de 108 e mínima de 72. A gente já começa aí com uma diferença de 52% na média e 56% na mínima. É muita coisa, né? Mas calma. Lá no fim, vai fazer sentido. Avatar Frontiers of Pandora, um jogo também mais recente, a gente rodou com tudo no médio aqui, aqui o 12400F também ficou na frente com média de 194 e mínima de 127, e o 5600 fez média de 170 e mínima de 118. Obviamente é FPS mais do que suficiente
para esse jogo, assim como era no Plague Tale, né? Mas as mínimas do 5600 já deixaram um pouco a desejar ali. 72 tá bem próximo do limite e a gente não tá olhando só para esses jogos, a gente tá vendo a performance no geral em várias engines para ver como é que vai se comportar talvez no futuro. Partindo agora pro Call of Duty Modern Warfare 3, aqui a gente tá testando no modo multiplayer, né? O benchmark do modo multiplayer, mas já dá para você ter uma noção de como seria o Warzone. Claro que depende muito do modo e da situação ali, mas no geral aqui os processadores da AMD se saem bem melhor do que os processadores da Intel. Nesse caso aqui a gente viu uma média de 309, mínima de 166 do 5600, enquanto que o 12400F fez média de 207 e mínima de 112. Então dá uma diferença aí de 33%. É bastante coisa mesmo, então é muita performance, principalmente para quem vai jogar no competitivo, mas de novo, vai fazer sentido lá no futuro, porque a gente testou no preset básico, não é o que todo mundo joga, o preset básico é justamente pra gente ver o máximo que dá para extrair de performance. Counter-Strike 2, aqui no CS2 o 12400F fez média de 371 e mínima de 159, o que é bastante performance, mas o 5600 fez mais, ele fez média de 482 e mínima de 167, então é uma boa diferença. Nas mínimas a diferença não ficou tão grande, né, o que é curioso, as mínimas ficaram muito próximas, né, então isso na verdade quer dizer que as mínimas dos 5600 não são tão boas assim. Por outro lado, a média do 12400F também não é boa, 33%, de novo, atrás do 5600. Cyberpunk 2077, aqui o 12400F fez média de 165 e mínima de 116, então se saiu melhor do que o Ryzen 5 5600, fez média de 151 e mínima de 100. A diferença ali ficou na casa dos 9% na média e 16% na mínima, então as mínimas do 12400F ainda conseguem ser relativamente melhores, né? O que é mais importante nesses casos de jogos AAA, que você já tem uma taxa de FPS alta. Outro jogo mais competitivo, Fortnite, aqui o 12400F ficou na frente, média de 305, mínima de 242, e o 5600, média de 287, mínima de 223. Não foi uma diferença tão grande assim, na casa dos 6% na média e 9% na mínima. Os dois entregam uma excelente performance, dá pra você jogar tranquilamente, e não é um gap tão grande quanto a gente viu, por exemplo, no Modern Warfare. Horizon Forbidden West, aqui o 12400F fez média de 180 e mínima de 125, enquanto que o 5600 fez média de 168 e mínima de 112. Dá uma diferença de 7% na média, 12% na mínima, de novo, mínimas melhores ali pro 12400F relativamente comparado ao 5600. Spider-Man Remastered, aqui o 12400F saiu melhor, 137 de média, 102 de mínima, e o 5600 fez média de 120 e mínima de 87. Aqui deu uma diferença de 14% na média, 17% na mínima, os dois com performance suficiente para você conseguir rodar muito bem esse jogo. Starfield, um jogo que não é tão bom assim, mas que dá pra gente ter uma noção de performance num jogo mais recente, bem mais pesado ou mais otimizado. O 12400F fez média de 82, mínima de 68, e o 5600 fez média de 73 e mínima de 61. Então, o 5600 já tá bem ali na linha do Deus me livre, né, que é quase pra baixo dos 60 FPS. E assim, apesar de eu não achar que os jogos futuros vão ser lançados assim, é a Bethesda, né, então eles continuam lançando jogos e é um vislumbre do que pode acontecer por aí. O 5600 saiu ok, o 12400F saiu um pouco melhor, mas é um pouco melhor, né, entre 11% e 12%. The Last of Us, um port aí do console, o 12400F fez média de 107 e mínima de 63, e o 5600 fez média de 93 e mínima de 59. Eu sei que pode parecer uma excelente performance, mas na verdade foi só uma boa performance, porque os dois estão muito próximos das mínimas na casa dos 60 e a gente tá falando do preset médio aqui, né? Então, de repente, uma carguinha mais no CPU, eles já caem para baixo dos 60. Então, quando eu digo que os 6 cores, 12 threads, eles são realmente o novo mínimo, é justamente por isso. Se você quer 60 FPS, você não pode olhar só na média, você tem que olhar nas mínimas também. E às vezes, por exemplo, ports de console já começam a pesar um pouco mais, dependendo da engine, dependendo de como ele foi portado. Mas em relação ao consumo, né? Se os dois processadores têm o mesmo TDP, eles devem consumir a mesma coisa. A gente testou aqui no Blender e testou em jogos, testou no Cyberpunk também, vou passar para vocês como que foi o consumo do sistema. Esse consumo aqui é um pico, ou seja, o máximo que bateu de consumo, e é o sistema todo, não é só o processador, tá? Mas o Blender, por exemplo, ele só usa mais o processador do que a placa de vídeo. E aqui o 12400F, o sistema teve um pico de 175 watts contra 150 do 5600. Então, apesar de o TDP tá ali, ele não é exatamente idêntico, né? 150 para 175, 25 watts. Não é o que vai quebrar a tua conta de luz no fim do ano, nem é o que vai resolver se você escolhe um ou escolhe o outro. Em relação a jogos, curiosamente, né, no Cyberpunk 2077, o pico com o sistema com 12400F foi de 335, enquanto que com o 5600 foi de 380. Isso levando em conta que o desempenho do 12400F ainda foi maior do que o 5600, então a eficiência aqui foi maior. Curioso, né? No Blender ele até entrega mais, só que ele consome mais para isso, enquanto que nos jogos ele entrega mais, mas ele consome menos, pelo menos nesse caso específico. Em relação à temperatura, eu vou passar só como referência,
não dá para comparar diretamente neste cenário, tá? Porque a gente não utilizou, e mesmo se a gente fosse utilizar Cooler Box, são dois Cooler Box diferentes. O 5600 ele ficou ali com um pico de 48 graus e o 12400F com um pico de 44. Mesmo descontando o water cooler de 360, pelo que eu vi de performance aqui, o 12400F ele não ia ficar muito longe do que um 5600 ia conseguir também. Mas como é que ficou a performance em jogos? Vocês viram aí a performance individual, né, em vários jogos, mas como é que fica isso? Eu vi que tem jogo ali que vai muito melhor, o Ryzen tem outro jogo que sai muito melhor, o 12400F vai melhor a Intel. E como é que fica isso? Eu falo pra você como é que fica. Fica idêntico praticamente. É por isso que é importante você ver o teste todo. Se você olha essa parte aqui, se você veio e pulou pra essa parte do vídeo, você fala assim, ué, mas é a mesma performance, já tá resolvido. Mas não é. Porque o 5600 ele até tem uma média melhor, 196 de média e 117 de mínima no geral. O 12400F tem média de 191 e mínima de 123. Mas isso aqui não conta a história toda. Isso aqui não responde a sua dúvida. Ele só mostra que nessa situação, no geral, um processador tem basicamente a mesma performance do que o outro, né? Porque deu 3% de diferença ali na média e 5% na mínima, tá? Então as mínimas, inclusive do 12400F, são melhores do que do 5600. E eu vou te dizer, em alguns casos eu considero isso até mais importante. A performance do 5600 foi muito boa, por exemplo, no Warzone da vida, né? Então a gente vê aqui casos pontuais, quanto que a gente vê que no Fortnite foi melhor, por exemplo, um 12400F. Enfim, no geral, depende muito de qual jogo é mais importante para você, ou qual conjunto de jogos é mais importante para você, né? Porque tem alguns conjuntos de jogos, se você juntar aqui e começar a escolher a dedo, o 5600 vai ser melhor. Se você começar a escolher a dedo, o 12400F vai ser melhor. E a resposta é exatamente essa. Vai depender muito do seu uso. Se você vai jogar o Warzone, vai jogar um Call of Duty, provavelmente o 5600 é a melhor combinação. Se você vai para outros jogos onde o 12400F sai melhor, a Intel é a melhor escolha para você. No geral, a performance é muito parecida. Você não vai ter uma performance ruim em nenhum dos dois, né? Mesmo no pior caso para os dois processadores, não é terrível, não é injogável, não é nada para falar, meu Deus, que desperdício de dinheiro. Os dois processadores têm uma performance muito próxima. Só que tem mais nisso aí, né? Eu não posso acreditar nisso. Eu falei pra vocês que tinham alguns pontos que vocês tinham que prestar atenção. Como, por exemplo, o i5 12400F a gente testou com DDR5. Por que testar com DDR5? Bom, essa é a melhor memória que você pode colocar no i5 12400F. Eu não tenho por que penalizar, por exemplo, o 12400F, colocando uma memória mais lenta nele se ele é capaz de rodar uma memória mais rápida. Ah, mas daí você não tá comparando diretamente. Não, eu não estou comparando diretamente com o DDR4. A gente tá testando o melhor que dá. Inclusive, o 5600 tá rodando com memória 3600 megatransfers. Normalmente a gente recomenda 3200, né, que diria é o sweet spot, ou seja, o ponto de equilíbrio ali para investimento e retorno que você vai ter de performance. Então, nesse caso, a gente realmente está testando só para ver qual que é o máximo de performance que você pode extrair com esse processador. Você ainda pode, inclusive, colocar memórias até mais rápidas no 12400F, mas vai depender de vários outros fatores. E claro, né, tem a questão da placa de vídeo também. A gente está testando com uma RTX 4090, então se você pensar por isso, mano, faz muito sentido? Realmente não faz. Não é para você montar essa configuração para você rodar em Full HD no médio com uma 4090. É para você saber qual que é o máximo de performance que dá para extrair desses processadores. O 12400F, ele tem a vantagem e a desvantagem da DDR5, né? Ou seja, a vantagem é que ele pode suportar a memória DDR5, a desvantagem é que ela é mais cara. Ela é bem mais cara. Então, se você for pegar, por exemplo, 8 GB DDR5 contra 8 GB DDR4, 3600 contra 6000 megatransfers, você vai ter uma diferença considerável de preço, o que aumenta o custo total da plataforma. Falando em plataforma, óbvio, o 5600 você consegue colocar com uma A520, com uma A320 com placas-mãe bem baratas. Não necessariamente você vai querer fazer isso, mas existe a possibilidade, assim como do lado da Intel. Você tem ali a H610 que é a mais barata, mas não necessariamente você vai querer fazer isso com um processador que já é intermediário. Dá para fazer, dá para rodar e economizar bastante nessas duas plataformas, mas isso mata um pouco do objetivo dos dois processadores pensando num futuro upgrade. Um dos argumentos sempre utilizado para 5600 é, mas você pode fazer upgrade para a plataforma, você pode colocar um 5700X3D, um excelente custo-benefício, melhor processador para jogos que você vai conseguir colocar nessa plataforma. Ou se você precisar de mais para produtividade, você pode fazer um upgrade de repente para um 5900X, para um 5900XT. Enfim, você pode ter ali uma gama legal de opções. Por outro lado, você não vai fazer isso numa A520. Você vai ter que fazer isso com uma placa-mãe melhor. E aí você vai ter que fazer o mesmo do lado da Intel. Você não vai fazer o upgrade do 12400F para um 12600K, para um 12700K ou para um 13600, 13700 ou sei lá, qualquer processador do 13º, 14º, sem melhorar a placa-mãe, principalmente se for um processador desbloqueado para overclock. Por outro lado, você tem a opção de fazer upgrade nas duas plataformas com processadores com TDP mais baixo, e aí talvez até arriscar numa placa-mãe dessa, desde que não seja para você trabalhar com renderização pesada. Se for para jogar, provavelmente você vai ficar bem, para renderização pesada não dá. Eu não consigo. Do lado da AMD, você só vai ficar no DDR4. Do lado da Intel, você tem a opção de
ir de DDR4 que é mais barata ou ficar no DDR5 já para um futuro upgrade que você não precisaria trocar a memória. Sim, existe benefício você sair do DDR4 para o DDR5, inclusive se inscreve no canal e clica aí no sininho para receber as notificações porque a gente está trazendo um comparativo do 12400F, memória DDR4 e DDR5. A gente já viu que memória DDR5 traz benefício. A pergunta é, faz sentido num i5 12400F? E aí a gente vai responder essa pergunta específica. E juntando tudo isso, a gente consegue concluir que os dois processadores têm basicamente a mesma performance. O único diferencial que a gente pode citar aqui é o 5600 ele ter suporte a overclock, o que, na minha opinião, realmente é um pouco irrelevante. Dá para você fazer overclock, mas não é o que a maioria das pessoas vai fazer. Se é importante para você overclock, se você acha que vai ser um diferencial, então o 5600 é o único que vai te trazer isso. O i5 12400F tem o diferencial da memória DDR5, porque ele traz mais performance. Quanto mais performance? Bom, aí varia muito de uma situação para outra, né? De 10 a 30% é o que a gente conseguiu encontrar num 12900K. No 12400F muda bastante. Isso porque os dois processadores no final, né, precisam levar em consideração a plataforma toda. A gente testou aqui com uma RTX 4090. É claro que em alguns casos o 5600 teve muito mais performance, ou o 12400F teve muito mais performance. DDR4 ou DDR5, no fim vai acabar se tornando irrelevante, porque para combinar com o 12400F é difícil imaginar alguém colocando uma placa de vídeo super poderosa. Então você vai pegar uma placa de vídeo que seja equivalente para esses processadores. É um processador que é muito bom para você tocar aí, sei lá, de repente para Full HD, Quad HD, até 4K se você estiver pensando em jogos mais single player, AAA, e para competitivos você vai acabar ficando limitado pelo próprio processador ou talvez até pela placa de vídeo. Então tem muita gente que combina esses processadores com 3060, 4060, 5060 no futuro, enfim, dependendo de quando você está assistindo, talvez já tenha saído da 5060, mas são processadores para placas de vídeo mais de entrada. E de novo, de entrada que eu digo não é em relação ao preço, é em relação ao line-up das placas. Essas placas elas estão no line-up de entrada, né? 4060, 60 Ti, elas são as de entrada da 40, né? A 7600 da AMD, ela é de entrada, então ela pode não ser barata, mas é para essas placas. E nesse caso, quem vai limitar vai acabar sendo a placa de vídeo mesmo. Então, no final do dia, tudo isso que a gente está mostrando para vocês aqui só é relevante se você vai pensar no futuro. Ah, mas e se eu colocar uma placa de vídeo mais forte? Até quando o meu processador vai aguentar? Quem vai ter uma sobrevida a mais? Os dois vão acabar meio que no mesmo caminho. Em alguns casos o 12400F vai ser melhor, em outros o 5600 vai ser melhor. Então você vai ter que pesquisar um pouquinho mais se isso realmente importa para você. Se não importa para você, você só quer ali na média zona, qualquer um dos dois, o que a plataforma tiver mais barata, o que você gostar mais, se a placa-mãe é mais colorida, tem mais RGB, se você gosta mais de azul, gosta mais de laranja, vermelho, enfim, dois excelentes custo-benefício. Um teste bem interessante, na verdade, né? Curioso que eu não tinha trazido para vocês, a gente já testou várias vezes esses processadores, mas não tinha trazido o teste para vocês. E eu vou comparar, inclusive, o 12400F com o DDR4 e DDR5, porque a gente sempre teve essa dúvida, né? Tipo, pô, mas esses processadores de entrada a gente normalmente nem recomenda, mas a gente sempre testa, porque é o máximo de performance que dá para você extrair. Mas eu quero ver se compensa mesmo, principalmente pensando nesse aí no futuro. Será que já dá para extrair um pouquinho mais? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você gostou, se você curtiu desse teste, deixa um like e deixa aí nos comentários, eu quero saber se você foi de 5600 ou de 12400F, o que te fez escolher uma das plataformas, deixa aí os diferenciais, como é que tá sendo a experiência, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, valeu, falou! E até a próxima!